Dando continuidade, então, pessoal, do vídeo anterior, onde a gente estava falando, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês. A gente estava falando, né, do aumento do time frame, diminuição do time frame, de como identificar se é um suporte, se é uma resistência, desculpa, se é uma acumulação, uma distribuição. Agora a gente vai falar sobre o controlador, quem controla o mercado. Antes de nada, não esquecer o like, pessoal, não esquecer de curtir o canal, não esquecer de compartilhar com os amigos. Quem quiser apoiar, tem um Pix ali, fica à vontade. E vamos dar sequência aí, pessoal. Então, o controlador, né, a palavra controle, pode ser uma das mais prejudiciais do mundo dos negócios, porque você pode não controlar, você não controla, na verdade, absolutamente nada. O nosso foco deve ser a negociação apenas das configurações mais claras com relação a risco ou recompensa possível. Então, você não tem que tentar controlar nada, tentar operar tudo e nada disso. Você tem que pegar aquela melhor operação, custo-benefício, risco-retorno, tá? Então, sem dúvida, é bom a gente se especializar em um mercado. Então, assim, eu vou operar dólar. Então, você vai operar só dólar, se especializa em dólar. Vou operar índice. Opera só índice, se especializa em índice. Pois cada um tem as suas peculiaridades, seus termos, seu melhor horário, volatilidade, né? Não se concentre exclusivamente em um. Você pode fazer uma lista. Índice dólar. Eu vou operar índice dólar, Petro e Vale. 3, 4. Por quê? Às vezes você só tem um ativo e aquele ativo naquele dia tá uma bosta. E você não consegue fazer nada. Tá numa super trend, não dá entrada, você tem que baixar time frame, sobe time frame, e não acha ponto, ele não vem fazer pullback, ele vai direto. Aí você muda você pode mudar o ativo. Vou sair do índice, vou para Petro, vou para Vale, vou para Bradesco, vou pegar outro papel para fazer o trade, tá? Os mercados, eles passaram por uma mudança de paradigma, né? E migraram aos poucos anos, onde você tinha o pregão ao vivo, onde o cara ia lá gritar e falar, compra, compra, vende, 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 para ser uma operação eletrônica, graças aos computadores. Isso foi bom porque você trouxe muito mais volume financeiro para o mercado, muito mais pessoas operando, né? Então você tem o surgimento de novos players no mundo dos investimentos, novas formas de operar, novos mercados, e quanto mais gente você tem, mais opções você vai ter de fazer isso, né? Então, quais são os tipos de participantes que a gente tem no mercado financeiro? O Albrooks explica isso muito bem nos seus livros, né? 90% ou mais do volume negociado vem de instituições, de bancos. Então, são os bancos que fazem isso, né? Ou os fundos e tudo mais. O que significa que o mercado é totalmente controlado por elas. Então, os bancos e os fundos vão jogar o mercado para onde eles querem. Nenhuma operação pode ser executada sem que uma instituição esteja disposta a assumir um lado da posição. Então, muitas vezes você está vendendo para um banco ou você está comprando de um banco, ou de um fundo, ou de alguma coisa assim. Tá? Então, é uma batalha entre esses bancos. Então, é um banco brigando com o outro, é um fundo brigando com o outro, é um fundo internacional brigando com um fundo nacional, e assim vai. Né? Então, o mercado não será capaz de se mover se não houver nenhuma instituição por trás. Então, você não sobe 1.000 pontos do índice se você não tiver um fundo, um JP Morgan ou um Bradesco comprando pesado, porque não vai subir, que eu vou precisar de força para subir, porque eu vou ter outras instituições vendendo em cima deles. Então, eles precisam ter força suficiente para comprar toda essa oferta desse mercado e ainda ter força para continuar puxando o mercado para cima, ou limpar essas ofertas todas para que o mercado consiga subir, tá? A gente tem os hedges, né, que basicamente executam operações financeiras com o objetivo de anular ou reduzir o risco. Eu faço algumas operações dessas aqui pelo escritório, tá? Consiste na aquisição de venda ou de produto que se correlaciona com o bem sobre o qual se pretende estabelecer a cobertura. Vou dar um exemplo. O cara é produtor de soja. Aí deu lá 1 milhão de saca de soja, por exemplo, que ele vai colher. Ele sabe que ele vai colher 1 milhão de saca de soja. Aí ele fala, pô, o preço do soja hoje tá bom, eu não quero perder esse preço do soja. Então o que que ele faz? Ele faz um termo, ele vende o contrato de soja futuro por vencimento, onde ele quer entregar essa soja. Então ele tem várias ferramentas que ele pode fazer esse hedge. Por quê? Porque ele vai travar o preço dele. Então o hedge faz isso. Pode ser financeiro, pode ser de dólar e tudo mais. Os especuladores, que são nós, né? Ao contrário dos traders de hedge, que negociam principalmente para reduzir sua exposição a risco, os traders especulativos assumem risco abrindo suas posições. Então a gente vai assumir os riscos cada vez mais das posições que a gente vai abrir. Tá? Tipos de participante ainda, arbitragem, né? Consiste em aproveitar imperfeições do mercado financeiro.
Essas operações observam a ineficiência de preços em transações com o objetivo de corrigi-las e reajustá-las. Hoje em dia é robô que faz isso, programado. Então, por exemplo, acontece isso muito no Bitcoin, criptomoedas. Uma casa vende Bitcoin a 32 mil dólares, na outra está 32.200. O que o cara faz? Compra 32, vende a 32.200. Aí ele pega esse saldo que ele comprou nessa operação e manda para lá e zera a posição. Então ele zera a custódia. Ele compra numa casa, vende na outra e zera a custódia. Tá? Então é assim que é feito a arbitragem. E muitas vezes, quando equivale o preço, ele zera também tudo. Ele não precisa mandar a custódia para outra casa, mas é uma forma. Tá? Então, desde 2007, as bolsas deixaram de ser controladas por humanos para um ambiente totalmente automatizado e eletrônico. Tá? Então, o que isso quer dizer? Onde a única coisa que realmente existe são computadores para realizar o processamento de correspondência de pedidos. Lá na bolsa é só computador, já não tem mais pregão físico há muito tempo, isso no mundo inteiro. Então, os produtos mais negociados são futuros, ações, que seria CDS indexados, na verdade seria CFD, né? Apresenta os maiores graus de eletronificação, com 80, 90 e 80% respectivamente, tá? Negociação algorítmica, né? Vamos lá. Então, é um processo a negociação algorítmica é um processo de execução de ordens baseado em regras bem definidas e codificadas que é executado automaticamente por um computador. É um robozinho com uma programação, compra quando fizer isso, vende quando fizer aquilo e assim vai. Ele usa principalmente preço, tempo e volume como variáveis. E foi desenvolvido para aproveitar vantagens de velocidade do processamento de dados. Então, o computador está lá na, na, no servidor da bolsa. Então ele consegue pegar, a gente chama de HFT, ele consegue pegar pequenas distorções do mercado que a gente não consegue. Então, por exemplo, tem HFT que faz o quê? Compra mini e vende cheio. Então ele fica comprando mini e vendendo cheio, pegando o quê? Spreadzinho de 5, 10, 15 pontos que às vezes abre de um para o outro, tá? Então é muito comum eles fazerem isso. Negociação de alta frequência, que é o HFT, é outra negociação algorítmica, mas é aplicada em escala de microsegundos, tentando tirar vantagens de mudanças muito pequenas nos preços, tá? Então, às vezes, por exemplo, ele tem um robozinho lá, que eu falei, comprando cheio e vendendo mini, é a mesma coisa, baseia-se na utilização de algoritmos matemáticos, os quais as ordens são analisadas e executadas de acordo com as condições do mercado. Feito muito isso com opções também, tá? Eles realizam milhares de operações em um curto espaço de tempo, ganhando dinheiro de forma sistemática e com alta probabilidade, tá? Mas o custo para isso é muito alto, tá? Com os algoritmos de alta frequência nos afetam. O fato é que os mercados de hoje, a maior parte do volume negociado vem de algoritmo, que fica comprando e vendendo. Então, só olha o time internet, você vê lá, 5, 5, 5, 5, 5, 5 no índice. 5, 5, 5, 5 dólares, 5, 5, 5, 5, 10, 5, 5, 5, 10. Aquilo ali é HFT. Tá? Então isso é bom porque ele dá liquidez para a gente, tá? No mercado. Então eles não influenciam as nossas análises em estruturas, porque eles não fazem volume, eles não vão explorar, a gente não vai explorar a mesma anomalia que eles exploram. Então, eles não vão fazer volume a ponto de estragar a nossa análise, tá? Então isso que é importante. E tem uma coisa aqui diferente que são as dark pools. O que são as dark pools? A dark pool é um mercado privado, off-exchange, negociado fora da bolsa, que conecta investidores institucionais e facilita a troca de ativos financeiros, com a particularidade de suas transações não serem informadas imediatamente do montante negociado, né? O volume não é conhecido mesmo em 24 horas. E seria o quê? Então é um grande debate, né, do que acontece, que gera muita polêmica, porque a maioria dos que se posicionam a favor da aleatoriedade do mercado faz com o objetivo de desacreditar a utilidade da análise técnica. Então, muita gente que fala assim, o mercado é aleatório, porque eles não querem desacreditar o que a análise técnica funciona, né? Aqui, na verdade, está falando de outra coisa, então eu vou voltar lá, peraí, pessoal. Então, essas dark pools, como que funciona? A dark pool, ela funciona assim. Vamos supor que eu sou um fundo e eu tenho 1 bilhão de ações de Petro. Eu quero sair dessa posição e vem um fundo e faz uma proposta para mim. Eu compro o seu 1 milhão de Petro, mas eu vou pagar 990 mil, por exemplo. Então, para eu não mexer no mercado, eu faço uma venda por fora, eu transfiro a custódia das minhas ações para essa empresa e essa empresa me paga o valor que ela quer pagar. Tá? Então, isso é comum e tem bastante volume isso, tá, pessoal? Então, os mercados, eles são aleatórios ou determinísticos. Então, a maior briga é que as pessoas que defendem que o mercado é aleatório é porque, na verdade, eles querem desacreditar a análise técnica.
Do outro lado, a gente tem aqueles que observam cada um dos movimentos dos preços e ele dá uma intenção, né? Fala assim, esse movimento do preço é isso, esse movimento do preço é aquilo. Nem tudo é preto no branco, ou branco, tá? É difícil, análise técnica é difícil. Os mercados, eles são diversas, às vezes aleatórios, às vezes não aleatório, depende do movimento. Os mercados financeiros não podem ser modelados como um processo totalmente determinístico, onde não há aleatoriedade nenhuma, pois isso significa que haveria estratégias com 100% de probabilidade. E também não é o caso, né? Você sabe-se que a gente não tem nada 100% no mercado, né? Então, a gente fala o quê? O mercado, em alguns momentos ele é aleatório, em alguns momentos ele é determinístico. A gente consegue ver o que ele vai fazer e ele realmente faz aquilo. Em alguns momentos a gente não consegue entender nada do que ele está fazendo porque ele está completamente aleatório. Somente quando tem falta de volume, feriado, essas coisas. Tá? A hipótese do mercado adaptativo. Tá? A gente conclui que os mercados financeiros são compostos por um percentual de aleatoriedade e um outro percentual de determinismo. Né? E a gente precisa saber, e a gente não sabe o peso que cada um tem. Né? Então, essa teoria é adaptada, né, foi apoiada pela hipótese de mercados adaptáveis, que mostra a eficiência dos mercados financeiros não como uma característica presente ou ausente, que ele é eficiente ou não é eficiente, mas com uma qualidade que varia de acordo com as condições do mercado, o ambiente, o contexto, tudo mais, na quais existem certas interações entre seus agentes. Então, como eu posso explicar isso de uma forma mais prática para vocês? Então, eu tenho, por exemplo, uma congestão onde eu tenho topo e fundo. Então, eu consigo determinar que aqui é o topo é fundo, mas eu não consigo determinar de que forma que ele vai chegar no topo ou de que forma que ele vai chegar no fundo. Se ele vai reto, se ele faz zigue-zague, se ele vira de cabeça para baixo. Então, eu não sei como ele vai de um ponto para outro. Eu não consigo determinar como ele vai fazer isso. Então, essa parte é aleatória. Mas eu consigo determinar que aqui é um topo e aqui é um fundo. E ele realmente determina e respeita o topo e fundo. Então, essa é a forma que eu posso mais fácil de falar isso para vocês. Então, a eficiência do mercado depende das condições do mercado. Se tem volume, se não tem volume, se o mercado tem muito. Se tem um overnight fechado, por exemplo, a ação da Vale. Da Vale é difícil, porque o overnight é fechado. Então, a gente tem a variação de preço de minério para cima, para baixo. Então, Vale todo dia abre com gap de alta, gap de baixa, né? Então, e muitas vezes o agente não é totalmente racional e sujeito a viés cognitivo. Então, muitas vezes a gente tem um agente que manda naquele mercado que ele não é completamente racional, que ele tem essa questão do minério, que ela tem outras questões que a gente pode levantar depois, que vai fazer com que o mercado ele não fique totalmente racional, tá? Então, falando de volume de mercado, então, Forex hoje em dia nós estamos falando na casa de 5 trilhões, tá? De movimentação de Forex, enquanto Nova York é 22 bi de dólar, a Tóquio 18 bi de dólar, isso na época do livro, tá, pessoal? E a London 7,2 bilhões de dólares, tá? Só para vocês terem uma ideia. Teoria do mercado de leilões, né? Então, isso é importante a gente saber. O mercado de leilões, ele baseia-se no mercado com o objetivo prioritário de facilitar a negociação. Então, o que é o leilão? É a melhor oferta com a melhor demanda. Então, eu vou pôr a minha oferta num leilão, que é o book, tá? Então, princípios de lei de oferta e demanda. Então, entre seus participantes e sob os princípios de lei de oferta e demanda, sempre se moverá em busca de eficiência, de pegar a melhor oferta ou melhor demanda, conhecida como equilíbrio ou valor justo. Então, o movimento do preço vai para onde eu tenho bastante oferta, o preço vai lá porque eu preciso da demanda para consumir essa oferta. Se eu não tenho oferta e tenho uma demanda aqui embaixo, a oferta pode vir aqui e trazer para a demanda, a gente vai ver isso. Eficiência indica que compradores e vendedores se sentem confortáveis para negociar e nenhum dos dois tem um controle claro. Então, quando a gente vê aquele mercado lateral, o mercado está em eficiência, ele está em equilíbrio, porque os dois ali querem comprar e querem vender, querem comprar e querem vender, naquele nível. Abaixo dali, eu não quero mais vender. E acima daquele nível, eu não quero mais comprar. E às vezes eu não quero comprar abaixo, porque abaixo está muito barato, aí pode mudar todo o contexto. Eu também não quero vender mais acima, porque pode ser um contexto de alta, eu não quero vender um contexto de alta. Então aquele ponto é o ponto de equilíbrio, tá? Então, por outro lado, a gente tem os momentos de ineficiência ou desequilíbrio, e que esses são representados por movimentos de tendência. Em algum momento, deixa de ser interessante vender aqui e passa a ser interessante vender aqui. Ou deixa de ser interessante comprar aqui e passa a ser interessante a comprar até esse ponto.
Então, com isso, o mercado ele tende a subir e se equilibrar novamente num novo ponto mais acima ou num novo ponto mais abaixo. Tá? Então, o mercado ele está em constante movimento na busca de confirmação de valor, em situações que os compradores e vendedores estão em posição de negociar as ações. Então, o mercado vai estar sempre procurando esse ponto de equilíbrio, onde eu vou ter oferta e demanda iguais, trabalhando e brigando iguais. Então, eu tive uma oferta e demanda aqui, não tenho mais oferta aqui, só tenho oferta aqui em cima. Se eu tenho muita demanda, essa demanda vai buscar um ponto de equilíbrio com a oferta lá em cima. Então, muitas vezes, uma coisa que muita gente se engana, pessoal, quando a gente coloca aquele livro visual, por exemplo, na lateral da tela, a gente coloca, aí fica lá as vendinhas aqui, por exemplo, tá? Aí fica a gente vai ver isso, aí fica as comprinhas aqui embaixo. Aí de repente a gente vê uma barrona aqui, assim, né? Fala, aqui é uma defesa. Ou várias barras aqui, a gente vê que tem um volumão aqui bem discrepante. Aqui é uma defesa para o preço não cair. Não. Muitas vezes o comprador tá falando pro cara que quer vender aqui. Você quer vender? Oh, deixa eu tirar minha câmera. Vou desligar minha câmera, pessoal. Pronto. O comprador está falando para o vendedor, ó, eu não vou vender para você aqui. Você quer comprar? Você quer vender? Você vai vender para mim aqui embaixo. Muitas vezes é o inverso. Muitas vezes a gente olha o book, aí o book tá assim, ó. O book tá pequenininho, vaziozinho. O preço está trabalhando aqui, ó, tá? A gente vai ver isso. Aí eu olho aqui para cima, o book tá assim, ó. Qual a primeira coisa que a pessoa pensa? Nossa, o book tá pesado, estão tentando segurar o mercado. Não. O mercado que está querendo vender, o player que está querendo vender aqui, está falando para todo mundo que está tentando comprar aqui, ó. Você quer comprar? Eu vou te vender nesse preço aqui. Eu vou te vender nessa região. Aqui embaixo eu não vou te vender. Você vai ter que vir tomar minha ordem aqui em cima. E muitas vezes, reparem isso, principalmente no índice. Muitas vezes vendo isso, o que que a gente vai ver? A gente vai ver, a gente vai ver que o mercado vai consumir aquelas ordens. Muitas vezes ele vai consumir aquelas ordens antes de começar a corrigir e voltar a cair. Por quê? Vai consumir toda essa venda, aí não vai ter mais demanda, porque a demanda está pequena. Depois que ele consome toda essa venda, ele começa a cair. Só um minuto. Então vamos lá, pessoal. Então, muitas vezes vocês vão ver isso. Ele vai lá consumir aquelas ordens primeiro e depois volta. Aí muitas vezes o cara fala assim: eu fiz a venda aqui, eu fiz a minha venda aqui, eu vou pôr meu stop acima dessa ordem aqui que está segurando o mercado. Na verdade, ela não está segurando, ela está chamando o mercado para ir lá. Então muitas vezes você vai falar assim: pô, foi lá só pegar minha ordem e voltou. Por quê? Ele foi lá, consumir aquela oferta que está lá e voltou. Então, na verdade, se você está no gain, ou você põe tua ordem abaixo, porque ele vai lá buscar e você vai perder, ou você põe bem para cima, que ele vai buscar aquela oferta e vai tentar voltar para baixo de novo. Aí eu vou ter um volume vendedor grande que pode pôr o resto para baixo, tá? Então é interessante a gente começar a observar isso, tá, no book. A ideia geral é que o mercado sairá de uma zona de equilíbrio para outra por meio de movimentos de tendência. Então, que esses começaram quando o sentimento do mercado de compradores e vendedores sobre seu valor atual, causando desequilíbrio. Então, é o que eu falei para vocês. Então, eu tenho um movimento de baixa. Então, os compradores não querem comprar, os vendedores estão vendendo. Aí, aqui eu começo a ter um movimento de equilíbrio, que é a nossa acumulação. Por quê? Aqui eu tenho gente querendo comprar e aqui eu tenho gente querendo vender. Só que aí eu não tenho mais gente querendo vender, porque já todo mundo que queria vender já vendeu, já secou o estoque. Aí os compradores começam a puxar para cima. Quando chega nesse ponto, os vendedores querem vender de novo, porque já ficou caro, tá bom para vender. E os compradores já não querem mais comprar tanto, então já começa a equilibrar a força. Aí a gente começa a ter um movimento de equilíbrio de força. Aí a gente vai decidir se os compradores estão mais fortes, os vendedores estão mais fortes, para a gente decidir se isso é uma reacumulação ou se isso é uma distribuição. Tá? Então é essa ideia que a gente vai buscar. Eu tenho uma zona de equilíbrio de forças aqui. Se eu tenho uma outra zona de equilíbrio aqui atrás, se isso romper, eu sei que isso vai trabalhar onde? Na mesma zona de equilíbrio que eu tinha aqui atrás. A gente vai ver isso nos gráficos muitas vezes, tá, pessoal? Eu vou passar isso para vocês. Quais são as variáveis? Tá? O processo de leilão, né, é baseado no valor. Para tentar descobrir onde está esse valor, a gente tem 3 elementos que a gente vai trabalhar. O preço, né? Então, o preço é usado como ferramenta de descoberta para a gente descobrir onde é o ponto, né? Onde é o ponto onde vai flutuar para cima e para baixo.
até a gente achar esse ponto, a hora, né? Então, quando o mercado promove uma oportunidade, ele usará o tempo para regular a duração ou disponibilidade dessa oportunidade. E a área de eficiência ou equilíbrio será caracterizada por maior consumo de tempo. Então, uma zona de equilíbrio, quanto mais tempo eu trabalhar naquela região, mais equilíbrio e eficiência eu tenho naquela região. Quanto menos tempo eu tenho naquela região, quando é muito rápido, eu tenho um desequilíbrio naquela região. Tá? E o volume, que o volume representa a atividade, a quantidade de um ativo foi trocado. Esse valor sugere interesse e desinteresse em determinados níveis. Então, chegou no nível, não tem volume, ninguém quer negociar naquele nível. Então, a tendência é que ele vai buscar um nível de equilíbrio, seja para baixo ou seja para cima. É isso que a gente vai tentar trabalhar, que é o desequilíbrio. Tá? Dependendo do volume, existem as áreas que são mais valiosas do que outras. A regra básica é que quanto mais atividade você vê em uma determinada área, mais valor os participantes do mercado atribuem a ela. Então, o ideal seria preço, tempo e volume. É igual ao valor. Então, quanto mais preço, mais o preço trabalhar naquela região, com mais tempo e mais volume, mais valor tem aquela região para gente. Tá? Então, essa é a ideia. Aí, no próximo, a gente vai começar a trabalhar balanço, né, que seria o equilíbrio, o desequilíbrio, a absorção e a rejeição, né, a aceitação da nova região de preço e a rejeição da nova região de preço, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar a percepção de valor no próximo vídeo, tá ok, pessoal? Então, move a câmera para cima, só para vocês verem aí, e até o próximo vídeo. Valeu, fui e até mais.